Saúdes, amados amigos e irmãos, com a paz do Senhor, amém? Estamos mais uma vez juntos para falarmos da poderosa palavra de Deus e hoje nós vamos conversar com algo muito importante e presente em nossas vidas. Algo que temos que ter com moderação. Não pode ser em excesso, mas também não podemos ter, porque aí acabamos deixando de lado o dom maravilhoso da vida que Deus nos deu, né? Que é o amor próprio. É algo importante, algo que nós devemos ter cuidado para que não seja em excesso. Irmão Alisson, falar algo? O amor próprio, né? Como a Patrícia falou, cuidado para não ter em excesso. Ele tem sim a importância. E o amor próprio, ele não deixa de ser um tipo de aceitação. E devemos aceitar como somos. Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, somos assim porque Ele escolheu. E devemos aceitar as escolhas de Deus para as nossas vidas. Irmão Leandro? Amor próprio. O que dizer sobre amor próprio, né? O amor próprio, quando ele é em excesso, se torna uma vaidade, ele se torna o orgulho de si próprio. E tudo em excesso ele é prejudicial à sua saúde física e espiritual. E se a gente tiver o amor próprio na medida certa, ele vai nos beneficiar. Por quê? Porque a gente vai estar se amando e a gente precisa se amar para amar o próximo. Ou seja, o amor ele não pode ser exagerado e nem pouco demais, ele tem que ser na medida certa. Muito bem. Para iniciarmos, vamos refletir no versículo que está em Romanos, capítulo 12, versículo 3, que diz assim: Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Nós temos que ter um conceito equilibrado. Nós não podemos dizer, não sou importante, porque somos muito importantes sim, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A própria palavra de Deus, ela diz que é apropriado ter certa medida de amor próprio. Devemos colocar o amor próprio no devido lugar e não ficar pensando só em nós mesmos. Devemos pensar no nosso próximo, em todas as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Para iniciarmos, irmão Alisson, a quem devemos amar primeiro? Justifique. Como não é segredo para ninguém, devemos amar primeiramente a Deus. Vai sim existir na nossa vida pessoas que vamos amar. E como o tema do vídeo diz, amor próprio, também vai existir o amor que temos por nós mesmos. Mas o principal, o foco tem que ser o amor a Deus. A própria Bíblia vai dizer, amar Deus de todo o coração, amar sobre todas as coisas. A Bíblia toda ela nos mostra exemplos de pessoas que amaram a Deus, morreram por o amor do Evangelho de Cristo. Como o irmão Alisson falou, né? O maior amor que a gente deve ter é por Deus, porque se nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, nós vamos obedecer aos seus mandamentos, à sua vontade. E como o irmão Alisson citou, Cristo ele disse 2 mandamentos importantes: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Mateus, é o que está escrito em Mateus 22, no capítulo 37, diz assim: Ele disse: Você deve amar ao Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a alma e com toda a força. Este é o maior mandamento e o mais importante. Ou seja, se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, nós obedeceremos aquilo que Ele nos deixou, que é a sua palavra e a sua vontade. É verdade. Irmão Alisson, comente. O segundo maior mandamento é: ame o seu próximo como a si mesmo. A gente fica aquela pergunta, né? Como eu vou amar outra pessoa se eu não sei o que é o amor? Então que venhamos não em primeiro lugar, mas que venhamos um pouco antes ter esse amor próprio para sabermos o que é o amor e assim podermos transmitir o amor. Seria o mesmo que levar a palavra sem conhecer a palavra. Alguma hora você vai falar alguma besteira
E isso acaba virando uma corrente, né? Assim falando. É tanto aquelas frases famosas que na verdade são versículos bíblicos distorcidos. Verdade. Bom, Leandro. Vou ler aqui novamente o que a Patrícia falou, né? Que se encontra em Mateus 39, capítulo 22, versículo 39. E segundo esse é semelhante a ele. Vou ver mais. E a segunda semelhante a ela, você deve amar o seu próximo como a si mesmo. Aqui já diz tudo. É como a gente está falando de amor próprio. Se a gente não nos amar, como será que a gente vai amar o nosso próximo? Ou seja, devemos ter amor em nós mesmos, só que esse amor não deve ser exagerado e nem pouco demais. Ele deve ser na medida certa, um amor que seja por mim e que não seja aquele amor com vaidade e orgulho, mas um amor com humildade, simplicidade e venha fazer com que eu ame também o meu próximo. Verdade. Irmão Alisson, amar uns a outros em primeiro lugar significa que você vai perder sua dignidade ou ser infeliz? Sim ou não? Amar os outros em primeiro. Peraí. Esse em primeiro lugar, tu tá falando antes da gente? Naquele amar o outro em primeiro lugar. Sim. Porque agora que eu percebi esse primeiro Pois é, lugar. também. É por isso que deu errado. Amar os outros em primeiro lugar significa. Acho que seria só amar os outros, né? Irmão Alisson, amar o outro significa que você vai perder a sua dignidade ou ser infeliz? Não. A própria Bíblia, ela nos dá diversos textos bíblicos sobre amar o próximo, sobre amar os outros. E eu quero até falar sobre Zaqueu. Zaqueu, publicano, que o pessoal odiava ele, né? Odiava porque cobrador de impostos, roubava dos outros, né? Assim dizendo. Ele teve seu encontro com Cristo e o que ele disse ao Senhor? Levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Ou seja, ele por meio de Cristo, ele teve o amor necessário para corrigir os seus erros. E ele não se tornou infeliz por isso e nem perdeu sua dignidade. Pelo contrário, ele ficou mais feliz, mais feliz e mais digno. É verdade. Quando a gente ama o outro, a gente não perde dignidade, a gente vai conseguir dignidade. E assim, eu vou ler aqui primeiro João, a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 19, que diz assim: Nós amamos porque Ele nos amou. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E assim a gente deve fazer, amar o nosso próximo, como Deus nos amou, que deu o seu Filho por nós. E que esse amor ele seja um amor com simplicidade e humildade, que a gente não venha amar para aparecer na mídia, que a gente ame de verdade, conforme Cristo ele nos amou. E devemos amar aqueles que a gente vê, porque como eu vou amar a Deus se eu não amo aquele que está ao meu lado? Ou seja, que a gente tenha essa humildade de coração de amar ao nosso irmão. Vamos lá, deixa um versículo para a nossa meditação. O versículo que eu quero deixar se encontra em 1 Samuel 16, versículo 7, que diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Ou seja, que venhamos ficar alertas sobre isso, né? Que não é errado você querer sua aparência boa ou querer algumas características, não só focando na aparência, né?
mais elevadas, mas na medida certa, para que aquilo não venha se tornar vaidade, que não venha se tornar um pecado, né? Porque o pecado ele corrompe o homem. Se a gente for ver também, a natureza humana ela é corrompida já. Total. E Cristo muda isso em nós. Então, buscar sempre a Cristo para que podemos nos tornar pessoas melhores, né? Assim dizendo, não por mérito nosso, mas total mérito dele. O versículo que eu vou deixar hoje também se encontra em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 23, que diz assim: Este é o seu mandamento, que confiemos na pessoa e no poder de seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem unidos com Ele, e Ele com essas pessoas. Que a gente possa ter o amor por si próprio, na medida certa, que a gente venha ter aquele amor que não venha ser exagerado, para que nesse amor que temos por nós possamos amar ao nosso próximo, porque isso é perfeito e agradável diante do nosso Deus. Porque aquele que ama o seu próximo, esse está unido a Cristo. Para fecharmos, um versículo que está em Salmos, capítulo 139, versículo 14, que diz assim: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Nós devemos louvar a Deus porque Ele nos fez, né, de forma admirável, especial. Ele nos ama de tal forma que diz que o homem foi feito à sua imagem e semelhança. Jamais devemos menosprezar quem somos, mas devemos ter em nosso coração que o amor maior é a Deus e a tudo que Ele nos faz todos os dias. Deus abençoe poderosamente nossas vidas, que possamos compreender o amor de Deus por cada um de nós. Assista nossos vídeos, curta, compartilhe, se inscreva se não for inscrito ainda. Amém.